foram ficando mais resistentes, mais difíceis de tratar com o tempo. E daí, por opção, acabei na secretaria para continuar esse trabalho lá. Então, eu até mandei para vocês pela internet, vocês conseguiram acessar. Hoje cedo eu tive a oportunidade de ver um paciente, aliás, um familiar de um paciente meu, que é um senhor de 82 anos, que vinha consultar comigo por onicomicose. Apesar de ter 82 anos, ele era um paciente que tinha apenas hipertensão e diabetes. E a neta dele veio na consulta hoje cedo, me contando que ele estava internado no hospital. Então, eu achei que seria interessante para eles, para a aula de hoje, contar o que aconteceu com esse paciente. E daí vocês podem, no decorrer da aula, ir raciocinando o que está acontecendo com ele, qual é o diagnóstico dessa infecção hospitalar, para tentar saber em termos de topografia, o que está acontecendo, em termos de agente etiológico, qual é a causa da febre última dele, porque vocês vão ver que tem várias febres no decorrer do tempo. Esse paciente, com 24 horas de ventilação mecânica, ele apresentou febre e começou a secreção dele ficar mais purulenta. Inicialmente ele foi tratado com pneumonia, por esses sinais clínicos que eu falei para vocês, com piperacina basbactam, coincidente, vocês acabaram de falar, por 7 dias, apesar de que a cultura do aspirado traqueal que foi feita para esse paciente estava negativa. 10 dias depois, ele teve febre de novo, esse paciente voltou a ter febre, teve uma hemocultura positiva para um gram negativo. Como era gram negativo, eles, apesar disso, começaram o veronêmio e vancomicina. A neta dele é fisioterapeuta, então levou um resumo, tá? Isso está tudo assim, bem detalhado. E assim, por medo de ter algum positivo associado, o paciente estava grave, eles começaram esses 2 antimicrobianos. Depois eles ficaram sabendo que era um Enterobacter resistente a cefalosporins. O catéter foi removido, faz parte do tratamento, removeu o catéter, e o novo foi funcionado. É um paciente que continua na UTI, ele tem dificuldade de sair da ventilação mecânica, ele apresenta instabilidade hemodinâmica, ele é um paciente que está desnutrido, tem baixa proteína, tem uma função renal alterada, um INOP de creatinina acima do que era quando ele internou. E ele teve um suave, desculpa aqui não é nasal, é tal, positivo para essa enterobactéria. Isso nas últimas semanas. O que aconteceu agora, desses 10 dias, depois desses 10 dias onde ele estava ainda instável, é que no 27º dia de UTI ele voltou a ter febre e está com diarreia. Agora ele tem diarreia. A UTI colheu novas culturas dele, eles viram também que no raio-x ele tem derrame pleural dos 2 lados. Na urocultura ele veio com Candida albicans, numa quantidade significativa de 10 a 30 colônias, unidades formadoras de colônias. Ele tem uma única amostra de hemocultura, com estáfilo não produtor de coagulase. Ele tem um aspirado traqueal que tem 10 a terceira unidades formadoras de colônia de acineto, tá? Foi iniciado para ele, com base nessas culturas e no lado clínico dele. Fluconazol, tigecyclina e polimexina. Alguém quer comentar? Você falou que eu não podia fazer perguntas, mas alguém tem alguma hipótese diagnóstica para esse paciente? Só uma. Ou a gente deixa para o final. Alguém tem alguma suspeita? Então, esse resumo, gente, é do que é a infecção hospitalar, que é difícil, né? Acho que por isso que o Felipe assustou no começo. São várias coisas, vários dados. Muitas dessas culturas que estão aqui não representam infecção hospitalar. É o que a gente vai tentar mostrar nos próximos slides. E, na verdade, o diagnóstico dele, ao meu ver, sem ver o paciente, só ouvindo a história, talvez esteja relacionada a essa diarreia. E que a gente ainda não fez nenhum exame para isso, e que também é uma infecção hospitalar, tá? Então, para introduzir, para motivar ou para desanimar de vez vocês, esse é o caso clínico. E a gente vai tentar falar nos próximos slides que são infecções hospitalares, quem que causa essas infecções, como e por que elas ocorrem, quando e aonde elas ocorrem, então qual a topografia do paciente é mais comum ter infecção, e o que a gente tenta fazer para evitar e resolver. Muita pretensão falar tudo isso, principalmente a última pergunta ali, mas pelo menos em linhas gerais a gente vai falar até a penúltima para vocês terem uma ideia. Então, resumindo, a gente vai falar diagnóstico, classificação, etiologia, depois na segunda metade da aula, fatores de risco, a epidemiologia, com os nossos dados locais que a gente tem aqui, conforme foi apresentado, e assim, uma pincelada de profilaxia e tratamento, já que tem várias aulas específicas de tratamento no curso de vocês. Então, definição. O que são infecções hospitalares? Tem várias definições que vocês podem encontrar, dependendo de onde vocês estão lendo, se é no livro-texto, ou se é no guideline, ou se é no protocolo de saúde pública, por exemplo. Na verdade, vocês têm que raciocinar para saber o que é. Então, são aquelas infecções que os pacientes, obviamente, adquirem no ambiente de saúde, fácil, né, de definir assim,
mas com alguns detalhes específicos. Alguns guias falam que são aquelas cujos sintomas ocorrem nos primeiros 3 dias depois que ele chegou, mas obviamente se o paciente começa com sintoma 24 horas depois de um procedimento invasivo, também é infecção hospitalar. Tá? Então, a maioria delas está relacionada a procedimentos invasivos, cirurgia, ventilação mecânica, sonda vesical, catéter venoso central. A maioria, eu digo, porque também tem infecção hospitalar causada por vírus, como varicela. Ou a gente recebeu um relato lá na secretaria de um surto de RSV, no UTI neonatal, que também é infecção hospitalar. Os pacientes não vieram de casa, eles nasceram, estão há um mês no hospital e eles estão com RSV, então é uma infecção hospitalar. E assim, vocês têm que pensar para definir. A definição é fácil, o difícil é tratar, diagnosticar, prevenir. Né? E o principal detalhe, assim, bem básico e muito importante, é que geralmente a microbiota envolvida é diferente da comunitária. Pode ter infecção hospitalar por flora do paciente que veio de casa? Pode, levada por um procedimento invasivo, por exemplo. Geralmente são as mais precoces. Via de regras, que mais a gente se preocupa, e que é o exemplo do caso clínico, são aquelas causadas por bactérias resistentes aos antimicrobianos utilizados, que estão na flora do hospital ou do ambiente de saúde. Elas vão causar infecção no paciente daí. Classificação. Acho que o que mais interessa para a maioria do pessoal aqui é a classificação para o clínico, que é aquela classificação mais interessante, que a gente consegue, com base nos sinais e sintomas, pensar em infecção, e tem a classificação epidemiológica, que é para o controle de infecção. Então, sinais e sintomas de infecção, gente, é o mesmo da infecção comunitária. Febre, hiperemia, secreção, de acordo com o sítio que você está olhando, disfunção de órgão, é importante a gente pensar nisso na pneumonia hospitalar, que o paciente não vai estar ventilando bem, alteração laboratorial, tanto metabólica como de leucograma, exames de imagem, raio-x, ecografia que mostra um abscesso, uma coleção, tudo isso é dado para a gente. A microbiologia, é o sonho do infectologista sempre ter a microbiologia ao lado, uma cultura significativa, fechando o diagnóstico. Alguns hospitais têm algumas provas que medem a chance desse paciente ter infecção e não alguma outra inflamação ou mesmo coisas relacionadas com congestão, por exemplo, com a procalcitonina, que é um hormônio de faseadura de estresse, que ele aumenta no paciente com infecção, tem alto valor preditivo para a infecção, apesar de ter alguns falsos positivos, como no paciente com trauma e alguns outros estresses aumentados, mas é uma ferramenta que você pode usar desde que esteja junto com as demais já citadas. Para o clínico também é importante saber a severidade, quão séptico o paciente está, aonde está acontecendo. Quando só tem febre é difícil saber se vem da urina ou do catéter central, mas é importante que vocês busquem os sinais que possam direcionar e sempre no caso da infecção hospitalar, correlacionar com o procedimento invasivo que esse paciente sofreu. Tá? A nível de controle de infecção, tem alguns critérios diagnósticos que são seguidos, que estão lá no site da Anvisa. Eles definem o que é infecção do sítio cirúrgico, o que é pneumonia associada à ventilação mecânica ou pneumonia hospitalar não associada à ventilação, o que é infecção por catéter, o que é infecção associada à sonda vesical. Ele é importante, principalmente para a equipe de enfermagem que busca essas infecções e que depois notifica para a gente lá na secretaria, fechar o diagnóstico correto. Para isso, o prontuário médico tem que estar bem feito, porque elas, na maioria das vezes, não estão vendo o paciente. Para isso, é importante que essas equipes tenham bom relacionamento, enfim, boa frequência nas visitas da UTI, porque geralmente as infecções hospitalares acontecem aonde? Na terapia intensiva. Geralmente é o intensivista que vai definir se é uma infecção hospitalar ou não. O CDC, antigamente chamado de ENISA, atualmente chamado dessa Rede Nacional de Pesquisa de Infecção Hospitalar, também tem os seus critérios, que são muito parecidos com a Anvisa, que eu não vou falar muito disso para vocês, vou falar mais da parte clínica, mas só para vocês entenderem, em um slide mais para frente, qual é a infecção hospitalar mais prevalente, com base nesses dados que a gente tem. Então, tem viés, tem falhas nessa epidemiologia? Tem. Quanto melhor for a equipe da CCH e mais integrada com a UTI, mais verdadeiros os dados serão. Se for uma equipe que só revisa prontuário, não vai atrás do exame, os dados vão ser falsos. A gente tem que estar ciente disso também. Tá? Então, isso é para basear a busca ativa. Para o clínico, então, com base nisso que eu falei, os diagnósticos serão fechados de infecção hospitalar em pneumonia, infecção de corrente sanguínea, infecção do sítio cirúrgico, infecção do trato urinário. Isso porque o tema da aula é infecções comuns, gente. Como eu falei, tem conjuntivite, tem outras infecções mais raras, tem até infecções virais no hospital. Para o controle de infecção, com base nesses critérios, como que a gente sabe a frequência das infecções?
Então, a gente não vê em porcentagem a infecção hospitalar. A infecção depende do número de casos de infecção e do tempo que o paciente ficou sofrendo aquele fator de risco que era o procedimento. Então, é assim que é feita a conta, e multiplica por 1000. O nome disso é densidade de infecção. E depois, em um só slide, eu vou mostrar, para não ter muito contato com esse dado epidemiológico, mas só para mostrar a frequência, quais são as infecções mais frequentes no nosso meio. Tá? Além disso, além dessas infecções comuns, você passa aqui. Aqui só para citar para vocês como que a Anvisa classifica, o que a gente já comentou até agora, só citando um pouquinho mais a fundo o sítio cirúrgico, ela ainda pode ser classificada em infecção superficial e profunda, infecção de órgão ou cavidade, e no caso de prótese, então prótese ortopédica, prótese cardiovascular, essa infecção hospitalar pode demorar meses até 1 ano para acontecer. Então, por isso que esse paciente tem que continuar sendo monitorado no diagnóstico das infecções relacionadas à prótese, principalmente. Aqui, para tentar citar para vocês que o diagnóstico de todas elas, clínico, baseia-se nesse tripé: sintomas, laboratório e fator de risco. Então, como que a gente define infecção do trato urinário? Disúria, dor abdominal, urina turva e febre. E no paciente sedado, entubado, ele vai ter contato com disúria? Vai ficar difícil. Então, vai ter que ser urina turva e febre. Daí você vai buscar algumas outras coisas, como uma cultura que seja significativa e positiva, e o fato de ele estar usando sonda é o que você tem que pensar para diagnosticar a infecção hospitalar. A nível epidemiológico, culturas até 10 a terceira já podem ser significativas num paciente com sonda que tem febre, tá? Claro que se você excluir outros sítios. Então, a nível epidemiológico, isso acontece. No critério clínico, para tratamento, geralmente a gente prefere uma urina com maior contagem de colônias. Para a pneumonia, a mesma coisa. Secreção, ausculta, raio-x, hipoxemia, o paciente não ventila bem porque tem secreção no alvéolo, febre, daí você vai buscar uma cultura, aqui é importante. Essa cultura tem que ser quantitativa. Lembra no caso clínico, era 10 a segunda, 10 a terceira, se não me engano, e esse neto. Então, se for aspirado, a gente prefere que seja acima de 10 a sexta unidade de hematomas de colônia. Se for lavado por alveolar, 10 a quarta, 10 a quinta, já está suficiente. Tá? E fator de risco, tubo traqueal, tracostomia e uso de ventilação mecânica. E para infecção de catéter, como é o diagnóstico? Geralmente o diagnóstico é basicamente febre. Se você for olhar o sítio do catéter e tiver hiperemia ou secreção, ajuda. A maioria não tem. Geralmente é febre e você vai ter que contar com a hemocultura. Uma hemocultura com bacilo gram-negativo ou um Staphylo aureus geralmente é suficiente para o diagnóstico. Óbvio que a gente prefere ter mais de uma e fechar esse diagnóstico com uma cultura do catéter, positiva antes da periférica. O que não dá para aceitar é uma amostra única de um Staphylo que não seja aureus, o Staphylo não proteocoagulase, para fechar esse diagnóstico de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. O nosso paciente tinha uma amostra de Staphylo não proteocoagulase. Então, provavelmente não era uma infecção relacionada a catéter, ou a gente precisaria de repetir mais hemoculturas. Se foi uma de 5 coletas, menos provável que seja essa a fonte da infecção. Tá? Para a infecção do sítio cirúrgico, é mais evidente o diagnóstico, hiperemia, secreção purulenta no sítio e febre, desde que não seja uma infecção associada à prótese, que pode ter um diagnóstico bastante difícil, pelo menos no início do quadro. E o importante do sítio cirúrgico, gente, é saber que essa cultura seja significativa. Adianta você fechar uma infecção de sítio cirúrgico com suave, colhido de cima da incisão desse paciente? Provavelmente é uma colonização. Então, o ideal é que seja uma cultura de um sítio mais profundo, ou uma secreção purulenta significativa, não simplesmente um paciente que tem uma úlcera ou uma ferida aberta que você passou um suave. O ideal é que seja sempre a cultura colhida lá no centro cirúrgico, uma reoperação eventualmente, ou aqui também caberia um exame de imagem mostrando que tem alguma coleção purulenta. Tá? Então, esse é o diagnóstico clínico, assim, bem de forma macetosa e didática, para vocês terem isso para pensar e questionar culturas positivas. Não considerar toda a cultura positiva como sendo causa de infecção. É difícil deixar o paciente sem antibiótico quando ele está grave? É difícil, mas a gente tem a obrigação de ir atrás do melhor diagnóstico possível para ele ser tratado corretamente. Tá? E a etiologia, então, nós mudando de tópico. Quem são as bactérias presentes no hospital? A gente vai dividi-las em bacilos gram-negativos e cocos gram-positivos, didaticamente. Para lembrar para vocês, os cocos gram-positivos eles têm uma parede mais espessa.
Quando eles ficam resistentes, geralmente é por um maior espessamento ainda dessa parede ou por mecanismos de resistência que não vão deixar essa parede ser inibida pelos antimicrobianos, que é o tema da próxima aula. Nos bacilos gram-negativos, geralmente a resistência acontece por formação de enzimas, principalmente porque eles têm um espaço periplasmático aqui, que os copos não têm, onde essas enzimas podem se proliferar e ficar inibindo os antimicrobianos. Então, os copos gram-positivos de maior importância no hospital são o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus coagulase negativo, mas eu acabei de falar que isoladamente ele não era importante, então, isoladamente ele não é o mais importante. Mas sempre que tem algum catéter ou alguma prótese, ele deve ser valorizado, e no caso da infecção de corrente sanguínea, quando ele acontece pelo menos em 2 amostras, tá? O enterococcus, tanto faeces quanto fecálios, são importantes. O colega acabou de mostrar que é a segunda causa de infecção urinária no hospital, ele pode ser até mais frequente em algumas populações, ou Escherichia coli é menor. E dos bacilos gram-negativos, pessoal, esses são os mais importantes, são os mais emergentes, são os que são mais difíceis de tratar e, em números totais, eles são os mais frequentes no nosso meio e no que, pelo menos, os hospitais contam para a gente de infecções. Então, enterobactérias são as causadoras de infecção hospitalar do momento, principalmente a Klebsiella e o Enterobacter, diferente da comunidade, onde a Escherichia coli é mais prevalente. Tá? Várias espécies dela, a Klebsiella pneumoniae, o Enterobacter aerógenos, mas tem outros também. Dos não fermentadores de glicose, a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii complex são os mais importantes dos gram-negativos. No ambiente hospitalar existem outros, principalmente nas unidades de hematologia, que a gente não vai citar tanto, já que a aula é sobre as infecções mais comuns. Tá? Aqui só para mostrar para vocês, como eu comentei, os gram-negativos, principalmente, eles fazem enzimas de resistência. Os gram-positivos também fazem. Mas o que tem mais crescido são essas beta-lactamases, aqui em azul, das famílias A e D, classificadas epidemiologicamente, que estão acontecendo mais frequente aqui a partir dos anos 90. Então, as bactérias estão ficando mais frequentes e os mecanismos de resistência têm mudado. Os que têm mais crescido, então, são as beta-lactamases do espectro ampliado desses 2 tipos aqui e as outras beta-lactamases do tipo OXA e do tipo KPC, que vocês já ouviram falar, que são as carbapenemases. Tá? Então, essas são as mais emergentes nos últimos tempos. Então, não é só a bactéria, é o que elas fazem também, que é importante a gente conhecer. Essa bactéria, alguém já ouviu falar? Clostridium difficile. Será que caberia no diagnóstico do nosso paciente? Ele tinha diarreia. Então, os outros indícios de cultura não fechavam também para a infecção. Como ele tinha diarreia, é importante que se faça o diagnóstico desse micro-organismo que causa diarreia, que causa surtos no hospital. É difícil de diagnosticar, a gente depende de pesquisas de infecção das fezes, que nem todo hospital tem disponível. Muitas vezes o que a gente faz é acabar tratando empiricamente. Como não tem diagnóstico etiológico tão simples, o dado epidemiológico dele também é bem interrogado. Parece que o futuro vai ser através de testes moleculares para esse tipo de diagnóstico. Tá? Só para, então, tentar fazer vocês pensarem como essas bactérias causam infecção. Normalmente, a gente não é um ser estéril, a gente é colonizado, a gente tem bactéria na pele, no trato respiratório, na boca, no intestino, nos órgãos genitais, com a nossa flora básica comunitária padrão. O que acontece quando o paciente vai para o hospital é que a flora dele muda de acordo com a pressão seletiva dos antimicrobianos que ele está dando no hospital e a flora que ele vai encostando e adquirindo durante a sua estadia hospitalar. Aonde que nós estamos estéreis? No sangue, no líquor, nos órgãos internos sólidos, no pulmão, no trato urinário, da bexiga para cima, na cavidade abdominal e pélvica. O que acontece na infecção hospitalar é que esses órgãos estéreis passam a ficar contaminados com a flora do paciente ou do hospital. Então, por isso que acontece a infecção hospitalar. Em termos de topografia da infecção e as bactérias que a gente já comentou. Em linhas bem gerais, para tentar fixar, o que acontece é o seguinte. Na corrente sanguínea e no sítio cirúrgico, os gram-positivos são mais frequentes, porque a nossa pele é mais colonizada por copos gram-positivos. Quem seria a principal bactéria desses casos? O Staphylococcus aureus, que pode ser tanto sensível à oxa como resistente à oxa. Se ele ficar mais tempo no hospital, a chance de ter um resistente vai ser muito mais provável. Em segundo lugar, ou até impactando já nos últimos anos, estão as enterobactérias,
nesses dois sítios, infecção de corrente sanguínea e sítio cirúrgico. Pseudomonas, esse evento também acontece. No trato respiratório e no trato urinário, os gram-negativos acabam ficando em primeiro lugar, nessa mesma ordem, primeiro entre bactérias e depois os não fermentadores, sendo que no trato urinário é importante a gente lembrar do enterococo e se o paciente foi manipulado com catéter, o estáfilo também pode estar presente. Na pneumonia associada à ventilação mecânica, o estáfilo pode acontecer, mas é menos frequente do que os gram-negativos. Os patógenos comuns respiratórios podem acontecer? Até podem, geralmente naquelas pneumonias mais precoces. Na pneumonia associada à ventilação, na pneumonia mais tardia, geralmente a flora é hospitalar. O que faz a bactéria entrar para fazer pneumonia? O tubo, a falta do paciente tossir, a dificuldade de aspiração e a boca desse paciente não tem mais extrato hídrico no decorrer da sua estadia hospitalar. Ele vai ter entre bactérias e pseudomonas, por isso algumas medidas de limpeza oral são importantes para esses pacientes para tentar evitar. Esses slides só para lembrar para vocês como que a gente correlaciona o fator de risco, que a gente falou até agora, sonda, catéter, cirurgia, com infecção. Então esse médico lá no século passado, mais ou menos 150 anos atrás, observou que as mulheres que faziam parto com determinada equipe tinham mais infecção do que as que faziam parto com outra equipe. Ele demorou vários meses, não sei se demorou anos para definir isso. Eles chegaram a pensar que poderia ser até alguma coisa espiritual envolvida nessa infecção hospitalar, alguma outra coisa que os pacientes tinham que traziam de casa. Na verdade, o que ele viu era o fator de risco, que essas pacientes eram atendidas em pessoas que acabavam de vir da sala de necrópsia, então tinham as mãos mais contaminadas do que as outras. Então foi o primeiro indício de fator de risco como causa de infecção hospitalar no procedimento invasivo. Então só para fixar os dados da infecção hospitalar. Tá? Então os principais procedimentos invasivos a gente já tem comentado desde o início da aula, são esses, e é justamente nesses procedimentos que vocês têm que ir atrás e relacionar com a clínica dos pacientes que estão no hospital. Tá? Algumas outras coisas são importantes. Qual paciente terá mais infecção hospitalar? O diabético ou não diabético? O imunodeprimido ou que não é imunodeprimido? Paciente que fez quimioterapia ou que não fez quimioterapia? Paciente renal crônico, aquele paciente neurológico que não tem os seus reflexos normais mais, paciente idoso. Então várias coisas estão envolvidas. O paciente que tem tratamento eletivo ou de urgência tem uma diferença significativa para a infecção. O paciente de trauma tem mais infecção do que o paciente que foi atendido de modo eletivo. Tá? Então tudo isso influencia. No decorrer do atendimento, esse paciente pode fazer instabilidade hemodinâmica. Isso é um fator de risco para a hipóxia tecidual, vai ter maior chance de infecção também. Resumindo, para ter infecção, a gente tem bactéria, tem invasão, tem doença de base e o paciente faz infecção. E aqui só para vocês pensarem, tem alguns experts que falam que a tendência deve ser a gente não ter mais infecção de corrente sanguínea, por exemplo, aquela associada ao catéter. Porque, teoricamente, se eu coloco o catéter de modo bem estéril, manipulo ele de uma maneira adequada para que eu não leve infecção, eu vou poder zerar a minha taxa de infecções da corrente sanguínea. De acordo com a gravidade do paciente, é uma meta praticamente impossível, gente. Se a gente tem translocação do intestino e tem catéter, o paciente pode ter infecção por essa via também. Isso explica porque os gram-negativos estão aumentando também nessas infecções de corrente sanguínea. Então, o ideal é que se faça o melhor para evitar, mas taxa zero acho que é uma coisa difícil da gente comentar, ou até tema de aula em congresso. Né? E agora entrando na epidemiologia. O que é a epidemiologia hospitalar? É uma das coisas mais variáveis que podem acontecer. Então, eu acabei de resumir para você quem são os mais frequentes, mas isso pode ser muito variável de cidade para cidade, de hospital para hospital, país para país. Tá? Então, é uma variação temporal e geográfica. Depende do nível de assistência que esses pacientes recebem e do grau de imunossupressão deles. Então, um dos primeiros que aconteceu lá na época dos Beatles ainda, foi no estado do resistente. Assim como os Beatles, ele estaria até hoje acontecendo, mas numa menor prevalência. Lá nos anos 90, começou a se falar em VRE e nas enterobactérias que produziam beta-lactamases que as tornavam resistentes a cefalosporinos. O que aconteceu nos últimos anos? Esses aqui continuam numa maior prevalência. O que preocupa agora é que os gram-negativos, como a gente comentou anteriormente, principalmente os resistentes a carbapenêmicos, estão emergindo. Depois eu vou mostrar um dado interessante dessa velocidade de emergência das bactérias, mas parece ser rápido. E em 2 anos que a gente tem acompanhado os dados locais,
esse dado aumenta significativamente. Então, tem que prevenir. A principal dificuldade aqui é o tratamento. Não tem antimicrobiano tão eficaz como a gente tem nos gram-positivos resistentes, por exemplo. Pensando no que é mais frequente, tá? Esse dado aqui é o dado de 2008, que é um dado internacional, mas que incluiu algumas UTIs voluntárias no Brasil, e aqui são os dados gerais de bactérias no Brasil lá em 2008. Quem eram as mais frequentes? Sem falar para vocês que é infecção urinária, infecção da corrente sanguínea ou pneumonia. Enterobactérias e pseudomonas foram as mais frequentes. Se você olha a infecção de corrente sanguínea, provavelmente vai aumentar o estado, tá? Mas em linhas gerais para a infecção, essas foram as mais frequentes. Por que é importante a gente saber esses dados locais? Porque a partir deles a gente vai poder começar tratamento empírico e a partir deles a gente vai poder saber o que fazer em termos de isolamento para os pacientes. Tá? Esse dado aqui é o dado nacional que foi lançado em 2009 pelo Ministério da Saúde. Ele é um dado que contém 5.000 hemoculturas do Brasil inteiro, de vários hospitais do Brasil. Provavelmente os hospitais e clínicas devem ter enviado amostras para esse trabalho. E o que eu queria mostrar para vocês é que o mais frequente na corrente sanguínea foi Staphylococcus, tá? Principalmente o não produtor de coagulase. Se isso realmente era infecção ou colonização, tem que correlacionar com o dado clínico, isso aqui são só amostras, tá? Mas amostras que vêm do hospital. E o que chama a atenção é que vejam que de um ano para outro a prevalência de ISBL aumentou em 10%. Por isso que eu falei, o aumento da resistência é rápido. Nessa ocasião aqui, tinha um relato de mais ou menos 58, se eu não me engano, amostras de bactérias que eram resistentes a carbapenêmicos da família das enterobactérias. Eles não fizeram o teste para ver na época se elas eram produtoras de KPC ou não, mas já tinha 58, que dá 1% dessas amostras, que tinham resistência a carbapenêmico. Quando a gente olha esses dados com mais detalhes, o que a gente percebe? Que a maioria dos estáfilos era resistente à oxa, só 39% era sensível. Que a maioria dos estáfilos não produtores, mais do que o estáfilo aureus ainda, era resistente à oxa. Quando a gente olha para o enterococo, a minoria era resistente à van. Se a gente olha dado do CDC, dado norte-americano, lá a maioria é resistente à van. Para eles, o enterococo chega a ficar acontecendo em mais do que 15% das infecções escolares. Para a gente não é tão frequente. Talvez porque a gente usou mais quinolona, tem mais negativo, é uma possibilidade, né? Eles controlam mais quinolona do que nós aqui. Em termos das enterobactérias, a grande maioria das Klebsiellas era resistente à Staphylococcus terceira, produziam essas enzimas no espectro nuclear. Para a Escherichia coli, isso era mais raro. Tá? Para Pseudomonas e para Cineto, a maioria delas aqui ainda era sensível à piperacina tazobactam. E meio a meio, sensibilidade a carbapenêmico, mais ou menos 45%. Isso já mudou também. Esse dado de 2009 tem 3 anos, como eu falei para vocês. E os dados locais, o que a gente tem? O dado mais recente que a gente tem, que ainda não está publicado e que é apenas dado nosso lá da fonte da Secretaria de Saúde, foram os dados do ano passado. Os hospitais da cidade que tem UTI, que são 30 hospitais, isso inclui o hospital que tem só UTI neonatal, a gente espera menos infecção, tá? E também tem os hospitais grandes com UTI adulto, UTI de fralda, UTI cirúrgica, UTI cardiovascular. Então, desses 30 hospitais, a gente recebeu 1.012 bacteremias. Será que esse dado é subnotificado? Pelo menos ele foi semelhante ao dado do ano anterior. Mantém uma média de infecções notificadas. Dessas 1.012 bacteremias, a gente acabou excluindo algumas infecções como candidemia, outras bactérias mais raras que os hospitais, em algumas situações, isolam e outros laboratórios não têm condições de tratar com IVS. A gente tirou outros, como por exemplo, o Staphylococcus, dessas bacteremias, e o que a gente percebeu? Que a maioria delas, como eu falei, era enterobactérias, tá? Dessas enterobactérias, as mais frequentes foram as Klebsiellas, então quase metade das nossas bacteremias daqui de Curitiba são por enterobactérias. Staphylococcus aureus está em segundo lugar, depois o Staphylococcus coagulase negativa, então a gente teve mais Staphylococcus aureus do que o dado do Ministério da Saúde. Provavelmente porque quem notificou para a gente estava treinado e foi orientado a não notificar a colonização, a gente pediu que eles notificassem realmente só a infecção. Tá? Antes dessas notificações houve treinamento com os hospitais para explicar os dados que a gente estava solicitando. Depois os não fermentadores, sendo a Cineto mais frequente que o Pseudomonas, e por último, enterococo. Fécio e fecário. O fecário foi mais frequente. E daí? A gente sabe
a frequência dentre elas. E a resistência? Quais são mais sensíveis, quais são mais resistentes? São bastante semelhantes aos dados que eu falei para vocês na Anvisa, vou passar tudo aqui, se não ficar apertando. Em linhas gerais, o que eu gostaria de passar de mensagem? Que a maioria das enterobactérias são resistentes a cefalosporinas. 10% são resistentes a carbapenem. Dessas resistentes a carbapenem, quase todas, 9%, são produtoras de carbapenemase tipo KPC, confirmado por biologia molecular. A facilidade que a gente teve é que essas amostras todas foram enviadas para o laboratório de referência para confirmar. Dos estafilococcus, a maioria MRSA, coagulase negativa mais ainda. O acineto, gente, chega a quase 90% de resistência a carbapenem. O dado da Anvisa era de 45%, então aumenta muito a resistência do acineto, que é o que a gente viu na prática também. Para pseudomonas, que estava perto de 40%, já está em 60% a resistência a carbapenem. E para os enterococos, ainda não é tão frequente a resistência a vanco, principalmente se a gente olha o fecais. Esse dado aqui de menor prevalência é um dado provavelmente viciado porque a nossa casuística de enterococo é pequena, com poucas amostras notificadas. Se eu falar para vocês que se a gente excluir esses dados, os hospitais que têm só UTI neonatal, que são pacientes com menor risco, não são pacientes tão invadidos, eles têm menos ventilação mecânica do que um adulto, por exemplo, os dados de resistência a acineto chegam acima de 95% e das enterobactérias resistentes a cefalosporinas perto de 80%. Quando eu olho só a Klebsiella, geralmente é 80%. Conclusão, os bichos são bem resistentes. Tá? O ano passado, quando a gente não tinha ainda o dado de sensibilidade e resistência, a gente fez esse trabalho aqui só com as amostras resistentes, que era o que a gente recebia de notificação. E aqui não tem só corrente sanguínea. Tudo que eu falei até agora era baseado em corrente sanguínea. Propositalmente, porque com corrente sanguínea a gente tem uma menor chance de colonização. Tá? Em outros sítios, como no pulmão, por exemplo, às vezes é difícil saber quem está causando infecção ou apenas colonizando. Então aqui quando a gente olha todos os sítios, infecção de corrente sanguínea, infecção do sítio cirúrgico, infecção do pulmão, associada à ventilação mecânica ou não, infecção do trato urinário, a gente vê que a cor que mais aparece aqui é do azul para o roxo, que são as enterobactérias. Então, cada tomzinho de azul é uma Enterobacter, Klebsiella, a Klebsiella está ganhando em todas, e a gente vê aqui que a cor bem forte, que é o pink, são as enterobactérias produtoras de carbapenemase. No total dos multiresistentes do ano anterior, que era 2010, elas não chegavam a 5%. Lembra que eu falei que agora em 2011 elas já estavam em 10%. Então isso é para ilustrar o que acontece em termos temporais com relação à resistência. Os resistentes estão ficando mais emergentes. Em amarelo está o estáfilo, então sítio cirúrgico e corrente sanguínea tem mais estafilococcus aureus do que no trato urinário e no pulmão, que é o que a gente falou lá no começo. Em vermelho, aqui está o acineto. A gente tinha mais acineto do que tem agora, graças à emergência das enterobactérias, que como dado é relativo, um depende do outro. Então a gente tinha mais acineto nos anos anteriores, e talvez por um maior uso dos antimicrobianos que cobrem os agentes resistentes a carbapenem, como estabilização, polidexina, tiricina, pelo maior uso desses agentes, o acineto também regrediu. Tá? E pseudomonas, ele se mantém estável aqui na faixa dos 10% a 15% das infecções e continua acontecendo igual esse ano. Então, esse é o resumo da nossa epidemiologia local. Ela é parecida com a epidemiologia nacional e diferente da epidemiologia internacional. Então, quem for estudar por dados americanos, saiba que eles têm mais gram positivos e nós temos mais gram negativos. Okay? Esse daqui, gente, é o único slide que eu queria falar para vocês daqueles dados epidemiológicos mais chatos, que são as densidades de infecção. Meu único objetivo nesse slide é mostrar para vocês qual é a infecção mais prevalente. Alguém tem alguma ideia de tudo que a gente fala agora, qual é a infecção mais prevalente no hospital? Qual é a infecção hospitalar mais comum do paciente adquirir quando ele fica um tempo na UTI? Então, é a pneumonia, vou resumir. Apesar de quase todo mundo usar sonda vesical, a infecção mais prevalente pelo tempo de uso do procedimento é a pneumonia. Então, aonde está escrito isso? Então, aqui a gente tem todas as UTIs, tá? Neonatal, cirúrgica, cardíaca, adulto. Aqui a gente tem infecção de corrente sanguínea, infecção urinária e pneumonia. Esses dados são nossos aqui da cidade, eles estão publicados, eles são de 2009 até 2011, até metade do ano passado. Olhando aqui na UTI adulto no percentil 50, ou seja, metade dos hospitais da cidade, o que eles apresentam? Uma densidade
de pneumonia, feita naquela continha que eu expliquei, que é pneumonia divididos pelo uso de ventilação mecânica vezes 1000, tá? De mais ou menos 6 a 8. Desculpa, aqui é corrente sanguínea, 6 a 8. Infecção urinária, 3, 4. E de pneumonia, 15 a 20. Então, por isso que a gente tem mais pneumonia. Para vocês terem uma ideia, o dado de pneumonia lá no CDC é de mais ou menos 4 numa UTI com muita pneumonia, que é a UTI de trauma. Tá? Então, a gente tem mais infecção por questões locais, a gente também tem mais favela do que eles, então esse tipo de coisa envolvido. Tá? A gente precisa melhorar a infecção hospitalar. O fato de a gente ter um dado alto, assim, pelo menos em termos de qualidade de notificação, a gente fica feliz, porque se está tendo um número tão grande, é porque os casos estão sendo notificados. Se eles estão sendo diagnosticados corretamente, é uma outra história. Será que não tem colonização aqui no meio? Então a gente só vai saber isso naquele hospital que a pessoa que notifica, geralmente a CCH, tem um bom contato com o intensivista, que é quem diagnostica e trata a infecção. Tá? Só para vocês entenderem de onde vem o nosso dado, ele pode ser criticado, pode ser duvidado, mas o fato dele estar sendo alto, pelo menos mostra que os hospitais estão indo atrás desses dados. Eu acho que ele reflete a realidade porque a gente vê mais pneumonia mesmo. Tá? Felizmente, a infecção de catéter está mais baixa, porque teoricamente, apesar da translocação, em termos de controle de infecção, era mais evitável. É mais fácil você mexer de maneira limpa no catéter do que evitar a infecção de um paciente que tem um tubo na garganta e não consegue tossir. Acho que é isso de epidemiologia. A gente vai tentar, em poucos minutos, em linhas gerais, falar um pouquinho de prevenção e tratamento, a parte mais legal do tratamento, principalmente é mais interessante, mas só que tem várias outras aulas de tratamento, então a gente não vai entrar tanto nisso. Como que a gente evita que uma colonização, que a gente sabe que todos os pacientes estão colonizados, se torne uma infecção? O que vocês vão poder fazer daqui a alguns anos para isso? Então, para prevenir infecção, tentar remover catéter na medida do possível, deixar menos tempo um catéter quando não é necessário, e fazer com que esses pacientes não tenham tanta bactéria entrando nos procedimentos invasivos. Então, tentar mexer com mão limpa nesses pacientes, tá? Limpeza do ambiente e outras coisas. Aqui é mais difícil ainda, é como fazer com que o paciente não fique colonizado. Então, tentar não levar bactéria do hospital para ele, deixar ele colonizado só com as bactérias que ele trouxe de casa, que é a higienização de mãos. Então, isso em termos de prevenção. Como que a gente previne, então, a infecção urinária? Eu já comentei, tentar deixar a sonda o menos tempo possível e ensinar a equipe de enfermagem no manejo dessa sonda como que deve acontecer. Tentar evitar o uso indiscriminado de antimicrobiano para que a flora intestinal não fique resistente e as bactérias que estão ali bem pertinho da sonda urinária não sejam bactérias mais resistentes. Infecção do sítio cirúrgico, como a gente previne? Então, aquelas coisas básicas da técnica operatória, boa técnica, sepsia, menos estéreis, fazer antibiótico profilaxia racional, com antibiótico correto, queria chamar atenção aqui se o paciente é muito obeso, fazendo a dose certa, senão ele vai estar tomando pouco antibiótico profilático. E 2 trabalhos recentes, 2010 e 2011, que falam sobre o uso de clorexidina ser melhor do que outros anestéticos para prevenir a infecção desses pacientes. Tá? Para a infecção de catéter, essa teoricamente é a que deve ser mais evitada. Ele deve ser inserido com técnica não ascética, mas estéril, e ser manipulado da mesma maneira, para tentar evitar que esse paciente tenha infecção. Tentar tirar o catéter assim que possível. E para quem quiser saber mais, tem guideline de prevenção de catéter à disposição para leitura. Para a pneumonia, a prevenção fica mais difícil. É só vocês... Não, acho que eu estou errado. Queria voltar. Para a pneumonia, a prevenção fica mais difícil. Imagine um paciente com tubo, sem reflexo da tosse, com aquela cup que a gente não sabe como que ele fica insuflado nas 24 horas do dia. Pode ter um monte de secreção salivar, secreção oral, dieta, que sobe e desce para o pulmão. Então é mais difícil a gente controlar essa infecção hospitalar. Quando a gente tiver aspiração subglótica para todo o paciente, para não deixar secreção acumulada, provavelmente os índices de pneumonia vão melhorar. Quando a gente também tiver os anestésicos orais para reduzir essa flora oral, talvez o índice de pneumonia também diminua. Tá? E não deixar o paciente na horizontal quando for da alimentação, por exemplo, também é importante. Então são várias coisas que devem ser feitas para evitar essa infecção. Imagina um paciente com ventilação mecânica que não está bem sedado, vocês já viram isso? Ele fica agitado, tossindo, o cuff fica subindo e descendo, aquele acúmulo de secreção vai para o alvéolo. Então, sedar o paciente bem previne a infecção.
Por isso que é tão importante que se vista paciente desses dados de infecção hospitalar, que geralmente quem previne é ele. Tá? Em termos de tratamento, serão 3 slides só com as opções terapêuticas, que eu imagino que vocês terão aulas detalhadas de cada uma delas. Então, depende de farmacologia, depende da doença de base do paciente, depende do metabolismo do antimicrobiano para ser um tratamento eficaz. Depende de tudo que a gente falou até agora, que são os dados epidemiológicos para poder começar empiricamente, e depende da gente ter uma cultura de qualidade para saber se a gente está tratando a bactéria certa. Tá? Só para a gente lembrar, a gente sabe que usar antibiótico causa resistência desde a época da penicilina, isso já foi alertado na novidade, então usar em dose adequada é uma das coisas mais importantes. Usar por tempo definido é outra coisa bem importante para a gente evitar resistência e falha. Como que a gente trata estafilococcus que não morre mais com oxacilina e que também, obviamente, não pode ser tratado com nenhum beta-lactame? Alguém sabe? Está lá, né? Então, glicopeptídeos são uma opção, não tiveram aula, né? Glicopeptídeos. Nimesulida é uma opção, daptomicina, tigecyclina. Em situações como osso, por exemplo, o colega comentou que quinolona e sulfa podem ser opções também. Então, isso é para o copo gram-positivo do tipo estáfico resistente à oxacilina. Tá? E para enterococo, quando ele é resistente à ampicilina, o que a gente usa? Glicopeptídeo. Se ele for resistente à vancomicina, alguns são sensíveis à AMP, mesmo sendo resistentes à vancomicina. Então, a AMP pode ser uma opção, mas, na maioria dos casos, a gente acaba tendo que trocar de classe terapêutica e usar tigecyclina e mesulida, em algumas situações, taurina, como tem copo. Não causei, mas aprendi recentemente que tem uma boa eficácia. E para enterobactérias, pessoal, quando elas estão resistentes a cephalosporinas de terceira e quarta geração, geralmente elas produzem esse tipo de enzima aqui chamado ISBL, ou porque elas já nascem com essa tendência no seu genoma a partir desse gene AMPC, que já vem lá da década de 60 com o uso da ampicilina, que são esses gêneros aqui, conhecidos como grupo CESP. Então, como a gente trata essas bactérias? CESP, porque é C-E-S e P-proteus, eu escrevi colocar aqui, então, grupo CESP. Então, quando a gente tem resistência à cephalosporina, geralmente a primeira escolha é usar carbapenema. Tem outras? Tem, dá para usar glucosídeo, que geralmente tem problemas em termos de distribuição, efeitos colaterais, mas em termos de eficácia é uma opção. Quinolona, vocês viram que não está em primeira opção para ninguém, assim como o nosso colega já falou. Então, aqui de segunda escolha, e a notícia ruim é que geralmente quando estão resistentes a cephalosporinas também já estão resistentes a quinolonas. Então, por isso que ele está pequenininho ali. Tigecyclina também é uma opção. Tá? Para o paciente com pseudomonas, as opções são parecidas. A gente tem aqui a piperacina tazobactam como uma boa opção para esse gênero de bactéria. Tigecyclina, lembrando que não tem ação para pseudomonas, por isso que elas não estão todas no mesmo quadro. A tige não tem ação contra pseudomonas. E para acineto, é parecido com pseudomonas, só que geralmente a piperacina tem uma eficácia menor e a gente acaba tendo que lançar a mão basicamente dos carbapenêmicos. E daí, quando é resistente a carbapenêmico, vocês já responderam, né? Para a gente revisar, então, quando a gente tem os nossos gram-negativos, tanto as enterobactérias como os não fermentadores, resistentes aos carbapenêmicos, sobra basicamente ornithine. Tigecyclina também, só que tigecyclina não para pseudomonas. Então, esse é o resumo. Tá? O que a gente tem para tratar acaba sendo um tratamento mais difícil e menos eficaz do que os gram-negativos. Por isso que o ideal é que a gente consiga evitar que essas infecções aconteçam. Os custos de tratamento não são só do antimicrobiano, mas também do hospital e do paciente. Então, saber diagnosticar precoce e evitar essas infecções são importantes. Queria agradecer a vocês a disposição. Eu vou mostrar para você lá.